Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mário, sou professor de Tech e agora na nossa quinta videoaula sobre Android nós vamos fazer uma activity que vai ter movimentos. Quais vão ser esses movimentos? Nós vamos inicialmente colocar uma imagem dentro da nossa activity e aí essa imagem ela vai poder rotacionar, ou seja, ela vai dar um giro de 360 graus ou o valor que eu determinar para ela dar o giro. Ela vai poder fazer um movimento, né? Um movimento para um lado e para o outro. Ela vai poder desaparecer e aparecer novamente. E ela também vai poder aumentar e diminuir o tamanho, tá? Tá, então vamos lá. Lembrando que quem saber como é tem que criar o emulador, tá? E aí quem tiver dúvida volta na primeira videoaula e vê como é que cria o emulador. Bom, vamos aqui criar um projeto, File New, né? Android Application Project. Vamos criar aí o nosso quinto exemplo. Vamos clicar em Next, 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 Next. E aqui vamos colocar o nome da nossa activity de movimento. Vamos finalizar. Bom, como é que ela vai funcionar? Vamos usar essa imagem padrão, que é essa imagem que vem do Androidzinho, né? Que já vem padrão do próprio Android, mas quem quiser arrastar algum tipo de imagem diferente, é só ela não ter nome com letra maiúscula e nem ter muito número, ela não pode ser muito extensa, tá? Ela tem que ter um nome minúsculo, né? E aí você pega e só simplesmente arrasta a imagem para essa pasta Drawable e pede para copiar, tá? Essa Drawable HDPI. Você pega a imagem, arrasta para cá e aí você vai poder usar a imagem que você quiser dentro do projeto. Bom, temos um item aqui chamado Images and Media. Então vamos colocar aqui, ó, e temos o item chamado Image View. Bom, vamos arrastar aqui o Image View para dentro da nossa Activity. E aí, naturalmente, ela vai pedir qual imagem que a gente vai querer inserir, né? Vamos imaginar que eu tenho mais de uma. Bom, como eu não tenho nenhuma, só tenho uma imagem padrão, eu vou usar ela mesma, tá? Mas se eu tivesse arrastado outras imagens, né, segurar e arrastar para dentro do HDPI, né, da pasta Drawable, ela também ia aparecer aqui. Bom, vamos clicar aqui no IC Launch, né, que é esse ícone padrão do próprio Android, ela vai ficar aqui. E vamos colocar 4 botões, né? Vamos colocar um botão para ele rotacionar, um outro botão para ele mover, um outro botão para ele desaparecer e um outro para ele aumentar. Bom, vamos manipular alguns componentes aqui. Primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito no componente, vou editar o texto, né? Vamos colocar aqui rotacionar, para que apareça o texto aqui dentro do botão. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. E vamos clicar com o botão direito nele também, vamos editar o ID dele, tá? Para ficar mais fácil da gente manipular, porque vai ser bastante código. E aí ele vai se chamar rotacionar. E vamos fazer isso com os demais componentes. Esse também ele vai se chamar mover. Ele vai ter um ID chamado mover também. Esse aqui é o desaparecer. Vamos editar o texto. Vamos colocar o ID desaparecer. E esse aqui vai ser o aumentar. E ele vai ter um ID chamado aumentar. Beleza, pessoal. Agora a gente vai clicar aqui no botão salvar, né? Para que os componentes sejam reconhecidos dentro da minha classe. Vou aqui na pastinha src, vou no pacote com.exemplo, quinto exemplo, e vou na classe movimento. Beleza. Aqui na classe,
né? Antes de eu começar a digitar os componentes dentro do OnCreate, eu vou fazer hoje de um modo diferente. Primeiro eu vou declarar todos os botões que eu tenho lá embaixo, tá? Vou declarar alguns objetos do tipo botão. Então, antes de colocar aqueles componentes que estão dentro da Activity. Então eu vou colocar aqui button. Vou colocar aqui o nome do botão, né? Vamos colocar aqui alguns nomes de botão, né? De objeto de botão. BTN rotacionar. Vamos colocar outro BTN mover. BTN desaparecer. E o BTN aumentar. Bom, já criei meus objetos do tipo botão. Agora eu vou criar aquele componente, né, que é a imagem, não é? Porque é ela que vai sofrer as alterações de movimento e tudo. Então eu tenho o image view, né? Image view. Image view. Vamos colocar aqui o nome dela de img. Também vamos colocar agora os 4 componentes que vão fazer esse tipo de rotação. São componentes de animação, tudo bem? São classes de animação. Então, para rodar, eu vou usar o Rotate Animation. Uso o Ctrl espaço. Vamos colocar aqui rodar. Vamos criar mais um aqui também, né? Que é para aumentar, que é o Scale Animation. Scale Animation. Vamos colocar aqui aumentar. Vamos usar também uma outra classe para desaparecer, que é o Alpha Animation. Esse aqui é para desaparecer. Vamos colocar aqui também o para movimentar, que é o Translate. Translate Animation. Vamos colocar aqui o mover. Sempre lembrando de usar o Ctrl espaço. Bom, já está pronta essa parte. Agora eu vou para dentro do meu método onCreate e vou referenciar os meus componentes, né? Esses objetos aqui, eles vão receber os componentes que estão dentro da Activity. Então vamos colocar aqui primeiro o botão rotacionar, né? Que é esse aqui. Ele vai receber igual button. Vamos colocar aqui o igual button. E aí vamos também colocar o Find View by ID. Find View by ID. Find View by ID. Vamos colocar o R.ID. Bom, como é o rotacionar, ele vai receber o rotacionar, né? Que é o componente que está dentro da Activity. Vamos copiar e colar ele aqui 4 vezes. Vamos colocar aqui agora o BTN mover. BTN mover. Esse aqui vai ser o mover. O próximo é o BTN desaparecer. Esse aqui vai ser o desaparecer. O próximo é o BTN aumentar. Esse aqui vai ser o aumentar. Bom, agora eu vou declarar a minha imagem, né, que é o IMG. Vamos colocar aqui Image View. Find View by ID. R.ID. E vamos colocar aqui
a nossa imagem, que é o Image View 1. Para esse item a gente não deu o nome, né? A gente deixou o nome que estava em modo default. Agora eu vou criar o botão, a ação de cada um dos botões. Então eu vou colocar aqui o BTN rotacionar, que é o nosso primeiro botão. Vamos colocar aqui o BTN rotacionar. Vamos colocar aqui o BTN rotacionar. Ponto. Set on click listener. Set on click listener. Vamos colocar aqui new button. New button. Ponto. On click listener. Colocar o nosso ponto e vírgula aqui, né? E vamos colocar o nosso on click listener. New button on click listener. BTN rotacionar, set on click listener, on click listener, o L minúsculo aqui. Agora posso implementar o método. Aqui no método, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu objeto rodar, que é esse cara aqui, tá? Rodar, ponto. E aí eu vou colocar a nova rotação dele, que é new, rodar é igual a new, e aí eu vou colocar o rotate animation, e aí eu vou ter que preencher esses contextos, tá? Ele pede dois parâmetros. Então o primeiro parâmetro é 0, que é como ele deve iniciar a rotação, né, por qual grau ele deve iniciar, e o segundo é qual ele deve terminar. Então vou colocar aqui 360. Ponto e vírgula. Depois disso, eu vou colocar a duração. 7. Né? Vamos colocar aqui a duração. Vamos colocar aqui 1000, que é milissegundos. Que é o tempo que ele vai demorar para rodar. E também, né, onde ele vai ter que aplicar essa rotação, que é na imagem. img.setAnimation. E aí eu vou colocar rodar. Tudo bem? Tá pronto aqui essa parte dele fazer a rotação, tá? Bom, como são todos praticamente iguais, eu vou dar um Ctrl C, tá? Menos no último, porque essa chave aqui é do onCreate, tá? Então eu vou dar um Ctrl C, vou vir aqui a linha abaixo, vou apertar Ctrl V, vamos fazer o próximo, que é o mover, btn mover, certo? O método é igual, eu vou mudar aqui para mover, e aqui de baixo também. Move, né? Vou colocar aqui move. Agora eu vou colocar a nova rotação dele, que é New Translate Animation. Aqui eu vou colocar 4 itens, tá? Porque ele vai se referenciar, né, com mais componentes. Então eu vou colocar o 0. Aqui eu vou colocar 100. Aqui eu vou colocar 0. E aqui eu vou colocar 100.
tá? Bom, a duração, vou colocar uma duração um pouco menor para ele não ficar muito tempo fazendo a operação, e vou colocar aqui o item de mover dentro do image. Mais uma vez, né? Ctrl V. Vamos colocar o próximo agora, que é o desaparecer. BTN desaparecer. Vamos colocar aqui os dois desaparecer agora. Percebam que a ideia é a mesma, tá? Vamos mudar aqui, né, para Scale, que é... Scale não, perdão, que é o alpha. Que é o alpha, que é o desaparecer. Ele vai pedir dois itens também, tá? Vou colocar aqui o 100. Vou colocar a duração aqui de 500. Vou mandar ele desaparecer. E o último, que é o aumentar. Aqui vai ser aumentar. Embaixo também. E aqui o método correspondente a ele, que é o Scale Animation. Vamos colocar, né, 0, 10, 0,10. Esse item também pede 4 parâmetros. A duração vai ser 1000 também. Vamos aplicar aqui dentro da imagem o aumentar. Bom, vamos rodar aqui agora a nossa aplicação. Clica aqui, né, no play, ela vai ficar assim, tudo bem? Tá? Lembrando aqui, né, sempre usando o Ctrl espaço. Clicar no play para rodar a aplicação. Android Application Project, ok. Salva. Bom, pessoal, essa aqui é a execução do nosso aplicativo, tá? E aí a gente vai testar agora os botões. Bom, clicando no rotacionar, ele dá um giro, né, de 360 graus, ó, como a gente pode ver. Se eu clicar no mover, ele vai fazer um movimento, tá? Um movimento linear em diagonal, tudo bem, ó? Temos aqui o desaparecer, que ele vai desaparecer por alguns instantes, e aí ele vai voltar, tá? E temos o aumentar, que ele aumenta o tamanho e depois diminui. Bom, pessoal, por hoje é só.